Glórias a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A palavra que Deus me deu nessa tarde de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, sobre o título que está Deus fala com Samuel. Deus fala com Samuel. Quem é Samuel? Samuel veio de uma promessa. E qual promessa é essa? A promessa que sua mãe fez com Deus. A Bíblia vai relatar que existia uma família, Eucana, a sua esposa Ana, porém tinha outra mulher por trás, que era a sua competidora, aquela que andava também, sendo mulher de Eucana também. E a Bíblia vai relatar que Ana não poderia ter filho, pois era estérica. A Bíblia vai dizer que ano em ano ele subia para sacrificar a Deus, para oferecer um sacrifício a Deus anual, que é ano a ano. Ele subia para fazer esse sacrifício. E a Bíblia diz que Ana, sua competidora, irritava ao ponto de que ela chegava na tua casa irritada porque a sua competidora irritava ela, fazia de tudo para irritar ela, pois ela tinha filho e Ana não tinha filho. Aí a Bíblia vai dizer que ela vai subir. Imagina uma pessoa que sobe ano a ano, e quando sobe sendo provocada, mas sobe de um jeito que vai adorar o Senhor, e com pessoas que vai adorar junto e que vai sacrificar o Senhor, mas não quer sacrificar o Senhor, quer fazer deboche, quer olhar e para dizer eu tenho filho, você não tem. É a palavra de Deus que diz. A Bíblia diz que subiu os três de ano em ano para sacrificar o Senhor, mas a sua competidora irritava ela. Tem muita gente na casa do Senhor que vai à casa de Deus só para irritar, para tirar a atenção, roubar o foco daquele que é de Deus, daquele que tem promessa de Deus, daquele que Deus chamou, daquele que Deus escolheu, daquele que Deus chamou para direcionar, para ter algo lá na frente, uma obra com Ele. Então tem pessoas que querem parar a obra de Deus, porque era assim na vida de Ana. Ana subia para sacrificar a Deus, mas a sua competidora não subia para sacrificar. A Bíblia diz que o seu esposo dava uma parte, excelência, para Ana, pois tinha ela como esposa, mas a outra que estava com ele não tinha como esposa, mas tinha filho com ele. E a Bíblia vai dizer que ela irritava ela. Imagina uma pessoa indo para a casa de Deus todos os dias, sendo irritado. Tem muita gente que pergunta, cadê o seu Deus? Não vejo nada acontecendo, não vejo um milagre, não vejo nada acontecendo. Ei, tudo passa pelo tempo de Deus. Tudo passa pelo consentimento de Deus. Bíblia Sagrada me relata que há um tempo acima e abaixo do céu. Livro de Eclesiastes está escrito: há tudo há um tempo. Há tempo de plantar, um tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de derribar, tempo de chorar. Há tempo para morrer, há tempo para crescer, há tempo para as coisas de Deus, há tempo para tudo que Deus prometeu, meu querido. Tudo passa pelo tempo de Deus. A Bíblia diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Tudo há um tempo. A Bíblia vai dizer que ela vai subir de ano em ano, ela vai subir de ano em ano, e quando sobe de ano em ano, a competidora, aquela que não subia para sacrificar o Senhor, e sim para irritar ela, para que ela não recebesse a bênção. Quantas pessoas estão te irritando, quantas pessoas estão olhando para você e dizendo: ah, ela não vai ser abençoada, ah, ele não vai ser abençoado, ah, não vai sair nada daí, ah, não vai adquirir nada. Tem pessoas desse jeito, e o pior de tudo está dentro da casa do Senhor. O pior de tudo está dentro da casa do Senhor. É verdade, a palavra de Deus está dentro da casa de Deus, sobe junto conosco, se põe de joelho junto conosco, se dobra junto com o joelho para adorar. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nem todos são de Israel, que são de... O povo clama, mas o povo clama, o coração está longe.
do Senhor. Nem todos que diz que são do Senhor é do Senhor. Porque essa competidora aqui, ela sobe, mas ela não sobe para adorar. Nem todo mundo está no mesmo foco que você, meu querido. Nem todo mundo está no mesmo conectação com Deus, como você subiu para adorar a Deus. Então vai ter os impedimentos. A Bíblia diz que ele sobe, quando ele sobe para adorar, a competidora irrita Ana. E a Bíblia vai dizer que eles oferecem e descem novamente de ano em ano. Não era um dia, não era 2 dias, não era 3 dias, era ano a ano. Naquele tempo o pessoal tinha mais temor para chegar na presença de Deus, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que além de eles subir lá em cima, oferecer o sacrifício, a competidora irritava a Ana. Mas aí a Ana vai subir diferente, a Ana vai subir de uma maneira que ela não subia os outros anos. A Ana vai subir de um jeito que ela vai oferecer, mas vai conversar com Deus. Quem sabe a competidora dela não deixava ela nem se expressar para falar com Deus, porque quando ela fala com Deus, a Bíblia diz que ela só se movia pela angústia que ela passava. E o profeta, o homem de Deus, quando viu, teve ela como estava embriagada. Achava que ela estava bêbada. Tem pessoas desse jeito, quando a pessoa chega dentro da igreja, quando a pessoa chega falando com Deus, está chorando, está clamando a Deus. Quem sabe não sabe em voz, mas Deus ele ouve. Deus ele sabe de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Ana vai clamar. Ana vai conversar com Deus, vai dizer, não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Eu não bebi bebida forte, nem nada. É porque eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não tenho a filha do Senhor como uma filha de Belial. Aí o profeta vai entender e vai dizer, assim seja feita a sua permissão. E aí Deus vai usar a boca do profeta para dizer, no tempo oportuno, tu subirás e terás um filho. E ela vai fazer um voto, e esse voto que ela vai fazer, vai mexer no milagre. O voto que ela vai fazer, a Bíblia vai dizer que ela vai dizer assim, que não ia passar navalha na cabeça da criança, que a criança ia ser nazireu, e quando fosse ela chegasse num tempo desmamado, ia entregar na casa de Deus. Se Deus desse um filho varão para ela, e vai se cumprir a palavra. A Bíblia diz que ela vai ter um filho. E quando a Bíblia diz que quando ela tem um filho, a Bíblia vai dizer que no tempo que desmamou, ela vai entregar para a casa do Senhor, para adorar o Senhor. E a Bíblia diz que ela vai entregar, ela entrega. A Bíblia diz que ela vai ter mais 2 e mais 5 filhos com Samuel. 3 homens e 2 mulheres. A Bíblia vai dizer que Samuel vai crescer. E vai crescer numa casa sacerdotal que oferecia a Deus sacrifícios. Hoje nós somos sacerdotes do Senhor. Nós somos sacrifício de Deus para a casa do Senhor. Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor já ofereceu aquilo que eu e você não poderia oferecer. Aquilo que eu e você não aguentaria. Ele já pagou o preço. Hoje nós somos sacrifício vivo do Senhor. Pela pregação da cruz. Pela palavra do Evangelho. A Bíblia vai dizer que Samuel vai crescer. E Samuel vai crescer, ele vai ver. Ele vai ver os filhos de Eli crescendo junto. E ele vai ver que os filhos de Eli, ele vai fazer coisa desagradável ao Senhor, aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que eles tinham um garfo de 3. E tudo que era oferecido na casa do Senhor, eles tiravam para si. Não dava para o Senhor, escolhia para eles comer. E o povo de Israel, todo mundo ia para a casa de Eli, para a casa do Senhor, que era a casa do Senhor. E Eli foi um escolhido do Senhor para queimar o holocausto, para oferecer o altar para o Senhor. Ei, você é o altar do Senhor. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo todos os dias te comove a oferecer sacrifício agradável ao Senhor. Todos os dias o Senhor está contigo. Todos os dias o Senhor faz você acordar.
Você é o altar do Senhor. O altar é esse que oferece sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ele escolheu ele para oferecer sacrifício ao Senhor, para oferecer ao Senhor, oferecer ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele não vai corrigir os filhos dele, e vai passar um tempo e vai questionar mais tempo, e a Bíblia vai dizer que vai passar muito tempo ele fazendo isso. Deus vai levantar um profeta para ir até ele e dizer que a casa estava em desordem, mesmo assim ele não vai dar ouvido. E a Bíblia vai dizer que Samuel, mesmo pequeno, e Deus vai dizer que Deus não falava em visões naquela época. Não falava com aquele povo, mas quando falava, o povo cria. Mas esse povo aqui não estava mais acreditando, principalmente o profeta que foi escolhido por Deus, o sacerdote que foi aquele que foi destinado a colocar sobre o altar incenso, colocar o melhor para Deus e ensinar o povo de Israel. Mas o povo estava sendo ensinado a tirar do altar o que Deus tinha dado. Tem muita gente que tem um trabalho, tem muita gente que tem um fôlego de vida, tem muita gente que acorda de manhã nem agradece a Deus. Tem muita gente que nem coloca o seu joelho no chão. Ah, irmão, eu sei que falta força, mas fala como Ana. Ana não tinha força porque a competidora irritava ela, mas ela ia, subia, ela ia de ano em ano. Quem sabe você não tem uma penina que te pirraça todos os dias. Eu tenho. Tem uns aqui que me pirraça todos os dias, para que eu não sacrifique ou não faço aquilo que Deus destinou. Mas mesmo assim, irmão, eu me coloco de joelho perante ao altar do Senhor, perante a presença do Senhor, a casa do Senhor, pois eu sei que lá me faz me levantar, eu sei que lá o Senhor me faz ouvir a palavra dele. Tem pessoas que estão sendo sem força. Quem sabe você não tem uma pelina dessa aí na tua vida. Estou te falando algo que está acontecendo com a minha vida, irmão. Algo de pessoas que está me pirraçando para que eu não jejue, para que eu não busque o Senhor, para que eu seja envergonhado, para que eu não vou para a casa do Senhor. Irmão, quem te chamou foi Deus. E além de tudo, ainda tenho os filhos da pelina ainda. Sabe qual é a pelina, irmão? Aquele que te afronta para você não ir para cá. Os pelinos da vida. Aquele que não quer que você vá para a casa do Senhor sacrificar. Aquele que não quer que você vá para a casa do Senhor oferecer o melhor para Deus. Quem sabe Deus já colocou no teu coração oferecer uma oferta e colocar no altar de Deus. Mas a pelina está dizendo, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Quem sabe você nem ofereceu porque a pelina disse e entrou no teu coração. Faça como Ana. Começa a conversar com o Senhor, começa a colocar no altar. Ana era histérica, irmão. Mas quando Ana oferece ao Senhor, Deus abre a madre de Ana. E a Bíblia diz que Deus deu Samuel para Ana. E alegrou a vida de Ana, porque uma criança daquela época de antigamente, um filho homem, era quem tinha um filho homem naquela época, era de grandiosamente dizer, Deus está na minha vida, porque eu tenho um varão, eu tenho um filho. Então filho é bênção, irmão. E sendo homem, naquela época era uma bênção. Não estou dizendo que as mulheres não é bênção, mulheres é bênção sim. Ai, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui, nem você estaria aí. Você veio de uma mulher, eu vim de uma mulher. Ah, se não fosse Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Samuel ia crescendo e Samuel ia vendo Ofinias e Ofinéias, os filhos do sacerdote. Observa que ele é filho de sacerdote, ele tinha observado como o pai tinha feito. E a Bíblia vai dizendo que eles vão fazer diferente, eles não vão fazer da maneira que o pai ofereceu o sacrifício.
Eles vão gafar, eles vão tirar o melhor das gorduras que era oferecido para Deus e roubar a Deus. Ei, meu irmão, para de roubar a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Tem pessoas que têm um trabalho, mas tem um trabalho porque Deus deu. Você tem vida porque Deus tem um trabalho porque Deus tem. Tem pessoas que dizem, eu vou falar aqui de algo que muita gente fala e tem muita gente que tem de falar sobre isso. Livro de Malaquias 3:10 está escrito sobre as ofertas, sobre aquilo que é para você dar o dízimo ao Senhor, aquilo que Deus te deu o mês inteiro, os 10% para você dar à casa do Senhor. E você está gafando, está fazendo igual Fininhas e Ofinéias. E além de tudo, ensina a tua casa a fazer a mesma coisa. Ensina a tua casa a fazer da mesma maneira. Teve um tempo que Fininhas e Ofinéias ia fazendo isso, e há muito tempo. A Bíblia diz que ele foi sacerdote, o profeta Eli foi sacerdote 40 anos em Israel. Muito tempo, e ele ensinou seus filhos, mas os seus filhos não faziam, e ele não repreendeu, mesmo o profeta chegando, falando para ele, direcionando para ele o erro, mas ele não repreendeu os seus filhos. E a casa de Israel, todo mundo vendo ele fazendo aquilo e todo mundo se corrompendo, fazendo o povo pecar, e não era o povo de Eli, não era o dos filhos de Eli, era de Deus. Tem pessoas dessa maneira. Tem pessoas que incentivam outras pessoas a pecar também. Tem pessoas que acham que o Senhor não está vendo. Acha que Deus não está vendo. Ela peca e além de tudo leva outras pessoas, arrasta outras pessoas para pecar também contra o Senhor. Porque os filhos de Ofni e Ofinéia pecavam e levavam todo mundo ao pecado. É tanto que subiu um cheiro desagradável ao Senhor. O Senhor não queria mais aquela oferta. O Senhor não falava mais com Eli. Porém, ele vai falar com Samuel, criança. E é dessa maneira, irmão. Quando você não quer ouvir ao Senhor, quando você não quer dar ouvido à voz do Senhor, mesmo Deus levando um profeta até você dizendo, ó, se conserta, coloca a tua casa em ordem. Você está roubando a Deus. Lembra o que aconteceu com Judas? O traidor. Aquele que traiu o Senhor. Judas, ele ficava com dinheiro. E a Bíblia diz que ele roubava a casa do Senhor. Lembra também de Safira? Quando rouba o Senhor e mente para o Espírito Santo, viu o que aconteceu? Deus permitiu até certo ponto, mas quando ele entra o dinheiro no coração, enquanto eles roubam a casa do Senhor, aí tem pessoa, irmão, você está dizendo que eu vou morrer porque eu não estou abençoando a casa de Deus? Ô irmão, ladrão não entra no reino de Deus não. Se você rouba a casa de Deus e você acha que vai para o céu, estão te enganando. Ladrões não entram no reino de Deus não. Aquele que rouba a Deus é ladrão. Aquele que não dá o dízimo ao Deus, aquele que não abençoa a casa de Deus, ele está roubando Deus sim. É a palavra de Deus que está escrito isso. E se rouba a Deus, não tem como entrar no reino de Deus. Ladrões não entram no reino de Deus. Entra ladrões renovados no sangue de Jesus. Nova criatura. Mas aquele que rouba a Deus, que está no oculto, fazendo como Fininhas e Ofinéias, ensinando o pessoal a pecar, ensinando o povo a se corromper. A mesma coisa que eu vejo por aqui, irmão. Tem irmão que parece ser irmão, mas não é crente, irmão. Tem irmão que parece estar na santidade, mas não está na santidade, irmão. Está roubando a Deus, mentindo para Deus. Deus sabe, irmão. E tem pessoas aí da paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus, ele sabe de todas as coisas. Tudo tem um tempo, irmão. Fininhas, Ofinéias, teve tempo. A Bíblia diz que foi 40 anos reinando em Israel. É a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que o céu é da maneira que muitos acham, como muitos eu vejo por aí. Dentro da igreja, esse irmão não. É aquele irmão ali. Não é, irmão, escolha de Deus, irmão. É Deus que determina, é Deus que escolhe, é Deus que faz, é Deus que é. Por que Deus não escolheu Fininhas e Ofinéias? Porque aconteceu sobre a casa
de Israel, aquela derrota na luta que eles foram lutar com os filisteus? Porque não deram ouvido à voz do Senhor. Porque não ouviu o profeta de Deus. Porque fazia coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Porque roubava a oferta, tirava do altar. Tem pessoas que tiram do altar e tá achando que tá fazendo como Fininhas ou Finéias, tá achando que Deus não tá vendo. Altar é coisa santa, irmão. Altar é coisa santa. Deus permitiu. 40 anos acontecendo as mesmas coisas. 40 anos que ele reinou em Israel. E ele não corrigia os teus filhos. Deus falou, Deus fala, irmão. Deus fala todos os dias. Porque Deus dá correção. Porque Deus corrige a igreja. Porque Deus quer que você vá para o céu. Para que você não morra e vá para o inferno. Porque Deus fala. Se você acha que os 10% é muito, quando você andava nas drogas, quando você andava na bebida, quando você andava na festa, você gastava muito mais que 10%. Em um dia, isso aqui é o que Deus te dá de mês em mês, irmão. Quem sabe você está olhando, é muito esse dinheiro para mim dar a oferta para Deus, é muito esse dízimo. Irmão, em uma festa você gastava muito mais que isso. E você está fazendo, não é nada demais não, você está dando o que Deus te propôs para que em um mês te abençoou. Porque o Fininhas ou Finéias fez isso por bastante tempo e levava o povo a pecar. Tem pessoas que levam o povo a pecar e acham que Deus não está vendo. Leva o povo a pecar, igual eu vejo agindo esse pessoal, fazendo o povo pecar, agindo desse jeito, agindo dessa maneira, e acha que o Senhor não está vendo, acha que o Senhor não pode agir, o Senhor não pode falar, o Senhor não pode corrigir o teu povo. Ei, meu irmão, vai chegar o tempo que Deus vai abater em cima do altar, irmão. Vai chegar um tempo que pessoas vão ser mortas. Escuta, vai chegar um tempo, meu irmão, que pessoas que estão achando que está com a presença de Deus e não está com a presença de Deus coisa nenhuma. Aliás, já chegou esse tempo. Viver um evangelho facilmente com seu irmão. Eu vejo isso com a minha vida, eu vejo isso com a minha pessoa. Pessoas me dão paz do Senhor, mas estão me desejando mal. Eu vejo pessoas me desejando paz do Senhor, mas doido para ver meu fim. Além de tudo, com uma fofocaiada grandiosamente. Aonde que fofoca é de Deus, irmão? Aonde que contenda é de Deus? Aonde você vê pessoas ficarem fazendo um grupinho, entrando em grupinho de WhatsApp, grupinho de Facebook, entrando em grupos aí. Você vai para a igreja, você vê uma pessoa tentando te irritar, os pelinos da vida, tentando acabar com os projetos de Deus. Está tentando parar, não é a mim não. Homem nenhum para a Deus não. Aquele que fez a promessa para mim, fez a promessa para você, irmão. Acorda enquanto é tempo, acorda enquanto é tempo. Você está lutando com Deus, ele não está lutando comigo não. E não está lutando com o irmão que você está achando que está lutando não. Eu não vi homem algum contar a vitória, dizer, lutei com Deus e continuo em pé, irmão. O único que fez isso foi Jacó. E Jacó lutou com o anjo, e o anjo era Deus. Mas ele lutou por algo que ele queria. Ele lutou com o anjo não para destruir a vida de outras pessoas, não. Jacó lutou com o anjo porque ele queria que o anjo abençoasse ele. E o anjo era o próprio Senhor, irmão. Cuidado, irmão. Fininhas e Finéias, ele roubava a casa de Deus. Ele tirava do altar aquele que o povo levava para o altar, ele tirava e ainda ensinava o povo errado. Como tem pessoas que estão ensinando o povo a se corromper, como tem pessoas que estão ensinando as pessoas e dizendo que isso é o evangélico de hoje. Ei, Jesus Cristo nunca foi ladrão, irmão. Jesus Cristo nunca roubou. Lembra que Jesus ele pegou lá, a Bíblia vai dizer que ele vai ensinar a Pedro, dizer assim, Pedro, vai lá, pesca um peixe, tira da boca do peixe uma moeda, e quando ele tira lá, ele vai mostrar para Jesus, ele vai mostrar o que você vê na moeda, atrás e na frente.
Ele vai dizer a foto de César. Ele vai então dar a César, o que é de Deus, dá de Deus. Está escrito Malaquias 3,10, irmão. Se você não dá a casa de Deus, não abençoa a casa de Deus, não oferta, não dizima, você está roubando a Deus aquilo que Deus deu. Se você tem um trabalho e não abençoa a casa de Deus, você está roubando a Deus, meu irmão. E ladrões não entram no reino de Deus. Não entra, irmão. Não entra. Estão mentindo para você, dizendo, Deus sabe de todas as coisas, sabe tantas coisas, quando ele voltar, ele sabe que você, para onde você vai. Ladrões não entram no reino de Deus. Ladrões que roubam a casa do Senhor. A Bíblia diz que, aleluia, glórias a Deus, que juntar tesouro no céu, onde a traça, nem o ferrugem, não consome, onde ladrões não minam e nem roubam. Se você está roubando a casa de Deus, irmão, você não vai entrar no reino do céu. O inferno é bem real. A Bíblia diz que Deus ele fez o inferno para os anjos. E tem pessoa ainda que vai dar o jeitinho daqueles de Eli e Ofinéia, os filhos de Eli. E dizer, não, nós vamos tirar a gordura, deixa a gordura, porque ele fazia isso. Tem pessoas que querem dar o jeitinho dele, né? Tem pessoas que, além de dar o jeitinho dele, ensinam outras pessoas também. Não precisa dar os 10% não. Deus, ele sabe, amanhã vai te abençoar. Ô irmão, você sabe o dia da manhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã? A Bíblia diz que os dias são maus e todos os dias são entregues à morte. A Bíblia diz que eu e você, nós não podemos fazer o nosso cabelo ficar branco ou tornar branco. O dia da manhã pertence a Deus, meu irmão. O que é para fazer hoje, faça hoje certo com o Senhor. Se conserta hoje com o Senhor. Para de roubar a Deus e achar que você está dando muito. Você não está dando nada, irmão. Tem pessoas que querem, eu vou dar só 90% ou 99%. Tem que dar 100% a Deus, né? Não estou falando de 10% não, mas dá os 10% a Deus. Tem pessoas que pegam, eu vou dar aqui só 5%, não adianta nada, irmão. Você está roubando a Deus. Está fazendo sacrifício de tolo. E tem pessoas que além de tudo ainda falam que o pastor, se eu dar eu estou dando para o pastor. Você não está dando para o pastor não, irmão. Você está dando para Deus. Não é para o pastor que você está dando não, o dinheiro. Mas se o pastor... irmão, é ele Deus, irmão. Você deu para a casa de Deus. Você deu para o sacerdote. Porque o sacerdote, Deus sabe quem é o sacerdote. Ô irmão, Deus é onisciente, irmão. Você quer ensinar Deus a trabalhar, Tu quer ensinar como ofertar e ofertar errado a casa do Senhor? Levando o pessoal a pecar, se conserta hoje. Tem pessoas desse jeito. Eu conheço pessoas que acham que é de Israel, já acha que está dentro do céu. E na verdade está todo se corrompido, está sujo. Porque o Senhor me mostra, eu nem vou falar aqui, mas Deus me mostra muitos que acham que está limpo e está sujo, praticando a iniquidade. Além de tudo, eu parecia agora sendo monitorado pelas pessoas agora. Tem pessoas me monitorando. O que eu falo, se eu brinco com alguma coisa, ele não é crente não, porque ele está brincando, Ô irmão, pede direção a Deus. Se Deus falar contigo, como fala comigo, eu não estou dizendo isso aqui para me engrandecer não. Mas se Deus falar contigo, a maneira que você acha, a maneira que você pensa, a maneira que você acha, diz que muitos... Deus me mostrou uma época atrás, irmão, pessoas dizendo que eu estava pulando de ministério em ministério. Aí vem pessoas até mim e chega, você está em qual igreja? Em qual ministério? Irmão, eu sou do ministério de Cristo. O apóstolo Paulo também era do ministério de Cristo. Sou do ministério de Cristo, irmão. Não estou pulando de galho em galho como muitos que tá achando não. E tem outras pessoas que não gostam de mim. Além de tudo, fica de conversa fiada. Ô irmão, vai perguntar a Deus quem sou eu. Antes de você estar perguntando ou falando da minha vida.
Pergunta a Deus. Seja do reino de Deus. Deus me conhece. Você acha que Deus participa de pessoas no meio de um grupo infernizal? Um grupo que anda infernizando a vida da pessoa? Grupo que anda com pirraça? Grupo que anda com contenda? Grupo que anda tentando tirar a pessoa da igreja? Grupo que anda como fininho alfinete, tirando o que é de Deus, fazendo o povo pecar, entrando com o pessoal para pecar? Que grupo é esse, irmão? É grupo de quem? Aí a Bíblia vai dizer que o fininho alfinés tirava do altar de Deus. E ele tirando do altar de Deus, Deus vai abominar, Deus vai levantar Samuel, Deus vai falar com Samuel. E a Bíblia vai dizer que Deus ele vai falar com Samuel. E Samuel vai ouvir que Deus falou, mas não conhecia a voz do Senhor. E vai falar com o profeta Eli e vai dizer: Eli, você me chama? Eis-me aqui. Ele: não chamei você. Torna a dormir. E ele vai lá e torna a dormir novamente. E o Senhor chama Samuel. E ele vai lá até o profeta e diz: tu me chamou, Eli? Ele diz: não. Volta lá e torna a dormir de novo. Pela terceira vez ele faz isso. E pela terceira vez Eli vai entender que era o Senhor que estava falando com ele. Ele diz assim: ó, o Senhor quer falar contigo. E quando falar contigo, você diz assim: fala que o teu servo escuta. Então ele vai dormir. E quando ele vai dormir, aí olha a orientação que Eli deu para Samuel. Eli era para orientar os filhos dele. E não orientou. Que era o Senhor corrigindo o povo. Que era o povo que era para não fazer aquilo no altar do Senhor. Não era para tirar do altar do Senhor aquilo que era para o Senhor. Aquele sacrifício era do Senhor, irmão. Aquilo era para oferenda, para oferecer ao Senhor. E os filhos de Eli tiravam do altar. Aí a Bíblia vai dizer que Samuel, quando escuta chamar, ele orienta certo Samuel. Mas os filhos ele não corrige. E a Bíblia vai dizer que ele sabia que era Deus falando, então ele fala: então fala que o servo escuta. Vai deitar, se ele for falar contigo, fala. E não cubra nada, não esconda nada que Deus falar contigo. Porque o profeta falou: se vai falar com ele, não falou comigo alguma coisa, porque eu não estou ligado no Senhor. Algo está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai orientar. E dizer o mal que ia fazer e o que ia acontecer. Porque ele não ouviu a voz do Senhor. Porque os filhos dele era para ser corrigido. E a Bíblia diz que Samuel vai acordar pela manhã, vai ficar temendo, não vai nem falar. Mas quando o profeta vai perguntar para ele vai dizer: não me esconda nada, fala tudo. Aí Samuel vai falar tudo. Tem profeta desse jeito, irmão. Tem profeta que entrega o que Deus manda. Tem profeta que entrega o que Deus tem mandado. Tem profeta que entrega o que Deus manda. Queira a pessoa acreditar sim ou não. Queira a pessoa ouvir ou não. Mas fala o que Deus mandou. O profeta Samuel, além de criança, muito novo, falava o que Deus mandou. E falou o que Deus mandou. E foi bem sucedido a tua caminhada com o Senhor. Porque ele falava, mas falava o que Deus mandava ele falar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele vai falar. E o profeta de Deus, ele vai ouvir a palavra, mas não vai dar ouvido. Porque era corrigir os filhos dele. E por corrigir os filhos dele que estava errado, porque os filhos dele já estavam acostumados com aquilo. Tirar o que era de Deus. Quantas pessoas, irmão, faz a mesma coisa na casa do Senhor, tira aquilo que é de Deus, irmão. Então quantas pessoas, aquilo que é para se consertar, não dá a palavra para se consertar, irmão. Não dá o corrigimento da palavra de Deus, irmão. E a Bíblia vai dizer que Deus ele vai deixar aquele povo. O povo vai ter a arca do concerto. O povo tem tudo que tem ali. Mas os filhos de Ofni e Finéias, além de tudo, tirar o que é de Deus, ensina o povo também a se corromper. E a Bíblia diz que aquele povo pecava cada dia mais. Era homens com homens. E Ofninhas e Ofinéias,
E o profeta não falava. E Samuel crescia na graça. Samuel crescia no conhecimento. Samuel vendo tudo aquilo ali. Samuel foi filho de Ana. Foi filho de sacrifício. Foi filho gerado de promessa. Você também é gerado de promessa. Deus ele fez uma promessa para você. Não importa a idade que você tem. O importante é que você veio de uma promessa. E qual promessa é essa, irmão Géres, evangelista Géres? Promessa que o Senhor te prometeu. Você nasceu em milhares e milhares de pessoas que poderiam... Você não está aqui, mas você está aqui. Você já passou pelo abismo, já passou pelo vale da morte, mas você está aqui, você tem promessa do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele mesmo novo, ele vai vendo aquilo acontecendo, e a Bíblia vai dizer que eles vão uma peleja. E qual peleja é essa? Lutar contra os filisteus. Os filisteus eram inimigos de Deus. Eles nem consultaram a Deus, irmão, na peleja. Acharam que tinha arca, tinha presença, é de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito não, irmão. Não é de qualquer maneira não, irmão. A presença de Deus não é de qualquer jeito e não é da maneira que o homem pensa não, irmão. É da maneira que o Senhor determinou. A presença de Deus não vai de qualquer jeito não, irmão. A Bíblia diz que a arca de Deus era a presença do Altíssimo. Porque a presença do Altíssimo, quando eles trouxeram a arca do concerto, a presença de Deus foi com eles e eles jubilaram, se alegraram. Mas o povo estava totalmente pecaminoso. A Bíblia diz que era homem com homem. Como nos dias de hoje, irmão. Esse mundo está pecaminoso e tem pessoas que querem se encostar mais no mundo. Ei, irmão, a salvação é porta estreita. A porta larga, aleluia, ainda é a perdição. E é a perdição, sim. Se quer entrar no reino do céu, é porta estreita. Porta larga vai te conduzir ao caminho da perdição. A Bíblia diz que aquele povo fazia tudo aquilo. E estava homem com homem. E a Bíblia diz que além de tudo vai levar a arca da aliança. E os filisteus vendo eles jubilando, naquele momento eles vão dizer, esse povo aí foi o que feriu o egípcio. Com praga e com... Mas não vai temer, não vai ficar com medo. E eles vão até a peleja e a Bíblia diz que grande foi a queda de Israel naquele tempo, naquele povo. Porque o povo estava em pecado. Porque o profeta de Deus também não corrigiu a casa de Deus como era para corrigir. Porque se ele corrigisse, o povo também se consertava, mas ele não corrigiu. Deus mandou um profeta, Deus mandou um homem de Deus, Deus levantou um mancebo, uma pessoa nova que estava na casa de Deus, mas Deus levantou uma pessoa para dizer o que estava acontecendo e ele não deu ouvido. E a Bíblia diz que os filhos dele vai à peleja, e quando vai à peleja são feridos. Aí um que fica com medo da peleja se afasta e vai chegar e vai trazer as boas novas. E qual boas novas é essa? Boas novas de derrota, boas novas que a peleja foi perdida. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer, e a Bíblia diz que ali os olhos dele já estavam escurecidos, não enxergava mais, não tinha vista mais. A Bíblia diz que ele está sentado na cadeira, e a Bíblia diz que esse que vem da peleja vai chegar e vai dar as boas novas, ó. Eu tenho umas boas novas aqui, eu sou o servo seu do teu reino, eu não fui hoje à peleja, mas eu vi. A notícia que eu tenho é essa aqui, ó. O pessoal foi ferido e o pior de tudo, pegaram a arca e seus filhos estão mortos. E ele vai cair da cadeira e morrer, quebrar o teu pescoço e morrer. A Bíblia vai dizer que tudo que isso aconteceu pela desobediência, pelo que não deram ouvido à voz do profeta, pelo que não deram ouvido à voz do Senhor. Ei, obedeça à voz do Senhor. Se Deus quer corrigir, seja corrigido pelo Senhor. Se Deus levantou alguém para te apontar o dedão e dizer para você, ó, se conserta hoje, se conserta.
A Bíblia diz que o sábio, ele aceita a correção, mas o tolo não. E aí, você é sábio ou tolo? Salomão escrevendo, ele diz que as palavras do tolo parecem como fardo de mel, irmão. Parece ser doce, irmão, mas lá na frente é amargo, irmão. Você é sábio ou tolo? Se você é sábio, aceita a correção do Senhor. Aceita aquilo que Deus tem falado contigo. Aceita a correção de Deus. Você sabe que não está tudo bem, coisa nenhuma. Você sabe muito bem que da maneira que você está, você sabe para o caminho que você vai. Você sabe. Não se engana a si próprio, a si mesmo. Obedeça à voz do Senhor. Você sabe. Deus só está me levantando aqui nessa tarde para te dizer: se corrija hoje, é hoje. Se põe hoje na peleja. Ouça e faça como o profeta Samuel. Ouça a voz do Senhor. Que Samuel ouviu a voz do Senhor. Ele não conhecia, mas ele ouviu a voz do Senhor. Você sabe que não está bem coisa nenhuma. Você sabe que da maneira que você está aí, daí para pior. E daí se morrer agora, você sabe muito bem para onde vai. Porque Eli, Ofinias e Ofinias, eles tinham o melhor, irmão. Mas eles morreram sem Deus. Eles tinham o melhor. E além de tudo, roubava a casa do Senhor e tinha o melhor. Estava ali, sob destaque. Como tem pessoas que estão aqui, está em destaque. Está tendo o melhor. E se você morrer agora? Para onde vai a tua alma? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que vale o homem ganhar o mundo todo, ter muitos amigos e perder a tua alma? O que vale? Desperta hoje. Acorda hoje. Conserta o altar hoje. Ouça a voz de Deus hoje. Ouça a mim hoje. Se conserta hoje o altar. Não é amanhã não, mas hoje. Se conserta hoje. O dia da manhã só pertence a Deus. O que vale ter muitos amigos? O que vale estar nesse meio desse grupinho? O que vale você estar nesse meio de pessoas que estão te levando a pecar, a te levando por um caminho da perdição? Lembra quando Noé foi fazer a arca? A Bíblia diz que Deus ele deu uma orientação para Noé e aquele povo ali zombava de Noé. Aquele povo ali não deu crédito à palavra que veio de Noé. E qual a palavra de hoje? Muitos não estão dando crédito à voz do Senhor. Muitos não querem ouvir nem fazer o ídolo do Senhor, o chamado de Deus. Se conserta hoje, vai. Para de roubar a Deus, de tirar de cima do altar. Para de ir para peleja com quem não é para ir para peleja. Porque aquele povo ali foi para peleja porque achava que a arca estava com ele e não estava coisa nenhuma. Tem pessoas que só conhecem falar de Deus, mas não está com Deus. Está te levando para uma peleja de morte, irmão. Isso aqui vem agora, é coisa de Deus. Ofni e Ofinias levaram o povo para a peleja, e a peleja de morte. Quantas pessoas estão te levando para a morte? Quantas pessoas estão te levando não para a vida e sim para a morte? Acorda hoje. Desperta hoje. Tem pessoas que estão te levando com esse grupinho, com esse negócio de dizer, não, Deus está conosco, Deus ele sabe, a presença está... Epa, cuidado, irmão. O dia da manhã só pertence a Deus. Tem pessoas que já perderam a presença, a essência de Deus, irmão. Tem espíritos enganadores. Infelizmente tem no nosso meio. Vou lembrar de algo aqui que uma vez eu estava dentro da igreja e uma irmã chegou a mim dizendo para mim, se conserta. E eu jejuando, buscando a Deus, eu falei, eu vou provar que Deus não está com essa mulher. Vou provar que é um espírito enganador que está com essa mulher. Uma pessoa que estava comigo diz assim, não faz isso não, eu vou te provar que não é.
ela está enganando a igreja. Ela falou, eu acredito em dom. Eu acredito que Deus fala, porque eu sei que Deus fala. Ei, irmão, tem pessoas que não deixam Deus usar e quer usar Deus. Tem pessoas, sabe por que muita coisa acontece no meio do evangelho, no meio dos crentes hoje em dia? Tem pessoas que muitas vezes não dão ouvido. Eu sei que Deus fala, irmão. Deus, ele fala, e eu creio sim. Deus, ele fala, a palavra de Deus, ele fala. Deus, ele usa sim. Deus, ele fala, porque eu escuto a voz de Deus. Não sou todas das vezes, mas eu escuto. E sei quando é Deus que fala comigo. Sei que Deus, ele usa no dom de profecia, no dom. Deus, ele usa. Mas tem pessoas que querem usar a Deus. E Deus não foi para ser usado, e sim Deus deixa fazer a pessoa ser usada por ele. E quando é Deus, acontece, irmão. E eu estava nessa igreja, eu me lembro que quando falou isso comigo, eu falei, eu vou provar. Ela falou algo e dizendo, levanta a mão. Eu levantei a mão. E eu estava naquele tempo, não estava nem acontecendo aquilo. E eu falei, quando a pessoa olhou, falou, você... Eu falei, não vou envergonhar ela não. Mas quando tiver eu e ela, frente a frente, eu vou dizer para ela parar de usar Deus. Tomar vergonha e parar de enganar o povo. E todo mundo glorificando. Oh, glória a Deus, glória a Deus. E não era Deus coisa nenhuma, irmão. A Bíblia diz que a gente tem que provar se o Espírito vem de Deus ou não. E se a profecia acontecer, a gente tem que dar crédito ao profeta, irmão. Deus usa, aí tem pessoas que falam a melhor profecia é a palavra de Deus. Com certeza, irmão, é a palavra de Deus. Mas Deus, ele usa, irmão. Deus, ele usa sim. Deus abre a boca do profeta, Deus fala. Deus falou na vida de Samuel. E Samuel falou para Eli que o que Deus tinha falado com Samuel para que corrigisse a casa, irmão. Então eu creio que Deus fala, irmão. Mas quando Deus falar, irmão, abre a tua boca e fala. Quando não vem usar Deus não, deixa Deus usar. Eu sei que Deus fala. E Deus fala. Eu sei que tem pessoas aqui tremendamente que Deus usa na intrepidez, que Deus usa ousadamente. Eu glorifico a Deus e creio tanto que eu amo quando esse Deus fala. Mas tem pessoas que usam a Deus, irmão. Infelizmente no nosso meio tem isso, irmão. Aí tem pessoas que muitas vezes não acontece o que ele falou e muitas vezes desanima. Não é porque foi Deus que falou, não, irmão. O homem, tem pessoas que falam ainda, foi porque você não teve. Que nada, irmão. Quando Deus fala, acontece, irmão. Quando Deus fala, abrir a boca de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, acontece. Aleluia. Então se conserta hoje, irmão. Eu venho hoje como um profeta, como um homem de Deus, para dizer para você, conserta o altar hoje. Conserta hoje. Para de olhar para homem, para de olhar para... me falaram muitas profecias e nada aconteceu. Irmão, a melhor profecia é a palavra de Deus. E o que Deus te prometeu foi um céu, irmão. Deus não prometeu essa vida que você está levando, não. De mentira, de engano, não. Essa mentira de dizer que está tudo bem, não está nada bem. Você está morrendo cada dia espiritual. Tem pessoas que se enganam dentro de si mesmo. Sai do meio desse grupinho. Sai desse pessoal que está te levando para a morte. E a morte eterna. Porque Finéias levou o povo para a morte. O povo caiu para os inimigos. Porque Deus não estava mais com eles. Ei, tem pessoas te levando para a morte. Tem pessoas te levando não para a casa de Deus. Não para adorar o mesmo Deus. Mas te levando para a morte. Conhece a Deus e está te levando para a morte. Porque Eli e Finéias e Eli não corrigiu. Mas a pessoa está te levando para a morte. Ei, desperta, acorda. Hoje eu venho te alertar. Hoje eu venho como profeta de Deus para dizer para você, conserta o altar hoje. É hoje, não amanhã, é hoje. Irmão, como eu faço? Conversa com o Senhor nesse exato momento. Dobre o seu joelho, conversa com o Senhor, conserta o Senhor. Vai à casa do Senhor. Faça como o Senhor tem ordenado. Faça como a palavra de Deus te ordena. Faça como está escrito, as escrituras sagradas.
Eu só estou como um canal de bênção, como uma atalaia na mão do Senhor nessa tarde para você, para dizer para você: se conserta hoje. Para de ouvir aqueles que você acha que tem Deus e não tem Deus. Para de ouvir a esse pessoal que está te levando para a morte. Ofininhas e Ofiné levou o povo para a morte, dizendo: eu estou com a arca, eu estou com a presença de Deus. E quando foi, não estava com presença de Deus coisa nenhuma, irmão. A presença de Deus não se resume em bens materiais, irmão. A presença de Deus não presume no que a pessoa diz, e sim no que Deus é na vida da pessoa. Samuel era pequeno, era novo, mas Deus já falava com ele. E Deus levantou ele para corrigir a casa de Israel, para que ele falasse para o sacerdote falar para o povo, se corrigir. E o pessoal não deram ouvido, ouviram Ofni e foi para a peleja, foi jubilando, achando que estava com a presença de Deus de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito. O inimigo não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. A intenção do diabo é matar, roubar e destruir. Cuidado, está te levando para a morte. Cuidado, tem pessoas que você acha que está levando você para Deus. Nada, está te levando para a morte. Aquele povo ali estava um povo pecaminoso. Estava homem com homem, a palavra de Deus diz. Tem pessoas que desse jeito. Ninguém está vendo. Fala de Deus, mas está longe da presença de Deus. E aí, irmão? Melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Lembra? Tiago 4,3? Tiago 4,3 está escrito: melhor ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é assim que está lá escrito? É um texto, não é? É a palavra de Deus, não é? Ele está dizendo que aqueles que querem ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas eu não posso fazer amizade com o mundo. Pode, irmão. Só não pode levar essa amizade e levar você para morrer no mundo. E você está morrendo no mundo. Por você dar ouvido a ele. De fazer as mesmas práticas que ele está fazendo. O Finés levou o povo a fazer a mesma prática que ele estava fazendo. E o pessoal dava ouvido. Era tanto que a palavra de Deus diz que aquele povo estava pecaminoso. E você está dando ouvido a quem? Você está dando ouvido a pessoas que estão te levando a pecar? Vai te levar à prática do pecado, e a prática do pecado vai te levar à morte eterna. Desperta hoje, acorda hoje, a palavra é essa: desperta hoje, conserta teu altar hoje, conserta com Deus hoje, o melhor dizendo. É hoje não, amanhã, é hoje. Dobra seu joelho, fala com o Senhor nesse exato momento, porque Ele vai ouvir. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece, Ele sonda o pensamento. Eu não consigo falar, irmão. O pecado está tanto que eu não consigo nem abrir a boca, eu sei disso, irmão. Mas o Senhor, Ele sonda o coração e a mente. Dobra o seu joelho agora, fala com o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. O Senhor sonda, lembra de Ana? Ana não falava, só se movia a boca. Mas o que ela fez, o que ela falou com o Senhor, Deus abriu a madre dela. Fala com o Senhor nesse exato momento. Você é promessa de Deus. Tu não vai morrer nessa caminhada não, vaso de Deus. Desperta agora, nesse exato momento. Levanta o clamor ao Senhor. Vale a pena temer o Senhor, vale a pena seguir ao Senhor. Você não veio para agradar todo mundo não, irmão. Você veio para agradar a Deus. Aquele que agrada o mundo não está agradando a Deus não, irmão. Mas eu vou brigar com o mundo? Não estou dizendo isso para você brigar com todo mundo não. Faça o que Deus destinou você fazer. Caminha nos preceitos do Senhor, na lei do Senhor, no caminho do Senhor. Porque Ele vai te conduzir à salvação. Ele vai te conduzir ao caminho certo. Para de seguir pessoas que estão te levando para a morte. Essa é a palavra. Para de seguir pessoas que estão te levando para a morte. Essa pessoa fala de Deus? Essa pessoa que está te conduzindo, ela fala de Deus? Ela fala mais de quem? Se ela fala de Deus, é servo de Deus. Agora, se ela só fala de fofoca, só de coisas que vai te destinar à morte, te ajuda a entrar em grupinho que não
Sai do meio desse grupinho. Entra no grupo de Jesus. Entra no grupo dos apóstolos. Entra no grupo que Deus vai te levar à salvação. Essa é a palavra de hoje. Para de seguir pessoas que estão te levando para a morte e não tem presença de Deus nada. Fininha levou o pessoal para a morte. Achou que tinha a presença de Deus e não tinha. Tem pessoas desse jeito, né? Acha que está com a presença de Deus, fofoca, contenda. Irmão, Deus abomina essas coisas. É a palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém, irmão. Mas a palavra é essa, irmão. Deus não tem prazer em fofoca, em contenda. Pessoas que ficam armando, tentando praticar iniquidade. Esse pessoal está te levando para a morte. Esse grupinho, melhor dizendo, esse grupinho está te levando para a morte. Se conserta hoje, irmão. Você está tomando uma facada nas costas, irmão. Eu sinto pessoas aqui que está sendo, irmão. Pelas costas, tem pessoas falando coisa pelas suas costas e você está achando que é seu amigo. Você está achando que é sua amiga. Isso aqui é de Deus, irmão. Tem pessoas que tá pela frente é uma coisa, mas pelas costas é outra. Ah, mas eu fico alegre com ela porque ela me faz sorrir, irmão. Essa alegria faz agora e depois vai fazer você chorar lá na frente. Eu me sinto bem com ela agora, porque agora faz alegre. Mas depois vai fazer você chorar eternamente. Quem sabe você está achando um grupinho, então um grupinho é bastante gente. E nós estamos comendo do melhor. Aquele pessoal ali comia do melhor, porque estava com fininha fineza, oferecia. Mas quando foi para a peleja, caíram, morreram, sem a presença do Senhor, irmão. Então volta hoje. Volta hoje, conserta o altar hoje. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça o homem de Deus, o servo do Senhor. Obedeça hoje a voz do Senhor. Amém? Fica nessa palavra, que Deus venha abençoar a tua vida e que Deus venha te levantar como um atalaia na presença do Senhor. Que Deus venha te levantar nessa tarde como um homem, um pastor, um servo do Senhor, temente a Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus.